Assista agora. Jornal Cidade Livre. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Mas só o fato de passar e... Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI, no canal 99 da NET. Como as pessoas que acompanham a internet, aí, nosso programa na internet já perceberam, infelizmente nosso site ainda está em manutenção. Então quem quiser mandar perguntas, sugestões de reportagem aqui para os nossos debatedores, envie e-mail para jornalcidadelivre@hotmail.com. Está passando o link aí, quem quiser manda notícias para a gente. Lembrando também que na semana passada a gente levantou o problema da interrupção das obras do Centro Cultural. Já foi enviado e-mail para a Prefeitura e até agora nós não obtivemos resposta, infelizmente. Mas assim que obtivermos, falaremos aí para vocês os motivos da interrupção da obra. Hoje com dois ilustres convidados. Do meu lado esquerdo aqui o economista Rubens Carrano. Boa noite, Rubens, tudo bom? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Everaldo. Ederaldo, né? Everaldo é um lateral esquerdo da seleção brasileira. Grande lateral. É, de 70, grande lateral. E boa noite ou boa tarde, telespectadores do TVI. Maravilha. E do meu outro lado direito, meu ex-professor de faculdade, amigo, advogado, Ederaldo. Boa noite, Ederaldo. Boa noite, Gustavo. Você aqui. Nossa, eu que agradeço o convite de vocês, do Rafael, que me ligam para vir aqui, também ao Carrano. E estamos aí prontos para debater os assuntos que envolvem aí a nossa sociedade, de um modo geral. Obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Então, esses são os nossos convidados de hoje, o advogado Ederaldo e o economista Rubens Carrano. Vamos para o nosso apoiador cultural e logo mais a gente volta com as principais notícias da nossa sociedade, como muito bem disse o professor e advogado Ederaldo. Até já. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga.
Voltamos, Tapetininha, com o nosso jornal Cidade Livre. Lembrando novamente, quem quiser interagir aqui com os nossos convidados, envie e-mail para o jornal Cidade Livre, @hotmail.com, ou pelo Facebook da TV, que é o TV Itapê e Tapetininha. Tem Facebook bem comentado aí na cidade. Vamos para a primeira notícia aqui, que hoje o Henrique Alves foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Deputado há 42 anos e exercendo seu 11º mandato consecutivo, o PMDBista Henrique Eduardo Alves, lá do Rio Grande do Norte, de 64 anos, é o novo presidente da Câmara dos Deputados. Ele ocupará o cargo pelos próximos 2 anos. Sua chegada ao posto consolida o PMDB no controle do Congresso, já que na semana passada o Renan Calheiros foi eleito para o comando do Senado, como a gente já tinha dito na semana passada. Henrique Alves foi eleito com 271 votos, contra 165 de Júlio Delgado, do PSB, 47 de Rose Freitas, do PMDB também, e 11 do Chico Alencar, do PSOL. Ao todo, 497 dos 513 deputados participaram da votação. 3 deputados votaram em branco. Carrano, numa época que a gente fala de renovação na política, aí parece que os políticos estão indo na contramão disso? Ou a experiência é algo importante? É mais ou menos estanque esse tipo de coisa. A alteração leva muito tempo. Obviamente que depende de 4 em 4 anos um processo de renovação, né? Daqui 2 anos nós vamos ter as prováveis renovações, né? Essa Câmara ou esse Senado representa uma realidade, na verdade, 2, 3 anos atrás, né? Que vai se consolidar para mais daqui 4 anos. Se houver uma nova realidade, você pode ter pretensões ou ilusões de que haja uma alteração, uma substituição, uma renovação, na realidade. E depende também muito das situações locais, né? Cada estado, cada município, para que isso ocorra uma renovação. Mas eu não sei se o continuismo traz experiência ou a renovação traz inexperiência, perda de tempo. É muito difícil, porque depende muito de quem vai ser eleito. E depende muito dos grupos que se formam na sociedade e que vão eleger as pessoas, né? Obviamente que ninguém está lá porque desejou pura e simplesmente, mas porque fez parte de um contexto, né? E continua fazendo parte de um contexto ou faz parte de um novo contexto da sociedade. Então eu acho que as mudanças têm ocorrido. Sempre você tem um novo grupo que se renova. É um grupo que se conserva. O perigo é que o que se renova fica no lugar dos conservadores e passem até a linha do conservador. Esse é o grande perigo. Agora, o que está se vendo é, na realidade, um reflexo de uma expansão do PMDB, né? Que o PMDB tem uma vantagem muito grande, sempre teve seu forte no municipalismo. Então você vê o PMDB com a Câmara Federal, com o Senado Federal e com a vice-presidência da República. Quer dizer, na realidade, não sei se está havendo uma renovação de pessoas, mas está havendo um crescimento de poder na mão do PMDB. Desta feita aqui, houve até um meio choque de disputas com o PSB. Né? O PSB teve nessa última eleição um acréscimo de participação em cidades boas, né? Considerável. Então, tentou-se até lançar um candidato do PSB, na realidade não houve a efetivação desse novo candidato, mas para a próxima eleição, parece que fica claro que a disputa PSB-PMDB pela vice não vai se confirmar.
o que deve ocorrer, o PSDB se estruturando, ele deve ser, sim, um concorrente, não digo adversário, porque estão na mesma base, mas um concorrente do PMDB. Maravilha. E aí, Ederaldo, o que você achou dessa notícia? O Henrique Alves não é muito conhecido para a gente aqui, lá do Rio Grande do Norte. Para nós nem tanto, mas o que me preocupa, e até focando um pouco o que o Carrano disse, que nós esperamos renovação quando elegemos alguém. Só que um Estado é o 11º mandato consecutivo como deputado federal. Ou seja, ele tem 64 anos de idade. Então, pode-se dizer que boa parte da vida dele, ele passou dentro do Congresso. Ele é deputado desde os 22. Quer dizer, deve ser muito bom, porque se fosse ruim, ele com certeza iria buscar uma outra forma de trabalho, uma outra ocupação. E eu penso que eleição é época de renovação. Então, me causa, assim, uma preocupação, um estado como o Rio Grande do Norte, até mesmo aqui em São Paulo, sempre as mesmas pessoas estarem sendo eleitas. Agora, não dá para reclamar também, porque na verdade somos nós que elegemos, e daí quando eles chegam lá, a eleição é entre eles. Então, lógico, hoje nós vemos, como ele bem disse, o PMDB crescendo, não é? Já vemos ele no Senado, na própria presidência da Câmara e também na vice da presidência do nosso país. Agora, eu penso que eleição é época de renovação, e eu não vejo renovação ou possibilidade de se mudar alguma coisa com as mesmas pessoas. Não conheço o Henrique, li alguma coisa hoje que estaria também envolvido em algumas denúncias, não é? Não sei se esse é o tema da conversa, mas pelo que eu vi, não tenho todas as informações. Então eu percebo que são sempre as mesmas pessoas. Está voltando um senador que o passado dele, vimos bem o que aconteceu em 2007, todo aquele alvoroço que ocorreu no país, não é? Aquela movimentação toda, ou seja, uma pessoa no 11º mandato, assumindo o Congresso, ou seja, sai o Sarney, entra o Renan, agora entra o Henrique Alves, lá do Rio Grande do Norte, desde os 22 anos de idade, deputado. Ou seja, que renovação é essa? É o continuismo. Carrano, Mas eu acho assim, também tem um outro problema, que é, voltando lá no início, na raiz do problema, é o seguinte... a gente percebe aqui, na nossa região, principalmente, que se você chega para uma pessoa que é bem relacionada, que tem uma experiência muito boa na vida profissional, na sociedade, e que tem uma ideologia, uma forma de pensamento novo, se você pergunta para ela, você quer ser candidato? Qual é a resposta? Não. Então, quer ser candidato a vereador, mas será que deputado não? Se ele tivesse condição de ser eleito? Mas a condição de ser eleito deputado é a condição de quem já tem um reduto formado. O novo, a inovação, aquele que tem uma visão diferenciada daquela realidade que está olhando lá na frente, ele vai lutar com um conservadorismo do grupo que já está estabelecido, já tem todos os seus asseclas empregados. Então, eu lembro de eu não gosto muito de novela, mas lembro de uma novela que era aquele Lima Barreto. Lima Duarte, que ele chacoalhava o braço assim, né? E ele tinha 5.000 cabeças de gado e não tinha um segurança. Então fizeram um movimento em frente da casa dele, ele saiu no meio, atravessou o meio de todo mundo abriu, ele tinha 5.000 cabeças de gado, ele não tinha 5.000 seguranças. Quer dizer, valia para a população o poder financeiro. Mas não é assim hoje ainda? Mas não é assim hoje, professor? Muito. É esse que é o problema. O bom político não é o rico? Então... O pobre é bom político? Não digo o pobre, mas as pessoas... E a aparência da pessoa hoje é o que vale. E outra, você diz assim, de repente o cara vai ser eleito, por que eu vou dar murro em ponta de faca? De repente o cara vai ser eleito, sobra uma vaga para mim. E parte desse sobra de uma vaga para mim, chuta a renovação para frente. Talvez falte coragem daquela pessoa que nós entendemos que, puxa vida, esse seria uma boa
uma boa pessoa para esse tipo de cargo, função, e até coragem de nós votarmos nele. Lógico. Né? Porque às vezes, mas eu fico naquela situação, mas será que eu devo? Eu já tenho um compromisso com o outro me ajudou, o outro não sei o quê, o outro é... Então isso eu vejo, muitas vezes essa pessoa seria ótima para ser um candidato a esse cargo, aquele posto, mas falta coragem, às vezes, dele, para assumir essa função e às vezes até de nós que somos os eleitores, que temos o poder de colocá-lo lá. E outro grande problema também é a forma como é a dinâmica política. Sim. Para você ser candidato a deputado, você não gasta menos do que 100 mil para você fazer uma campanha mais ou menos. Para vereador, você está falando. Imagine, deputado, é verdade, que as minhas noções... E eu tenho os meus ideais para de repente chegar lá e fazer um bom trabalho, mas daí quando eu chego e assumo meu posto, minha função, eu percebo que a coisa não é bem assim. Que não depende de mim. Então, às vezes eu dependo de você, depende da outra bancada, depende de não sei o quê, e eu não consigo fazer nada. Então eu estou no cargo, ostento o cargo, tem lá a plaquinha lá na porta da minha sala, ótimo, excelente, paletó, gravata para lá e para cá, a sociedade me chama de, não é, nesse outro cargo, só que eu não consigo às vezes executar. Por quê? Porque eu dependo do outro. Quantas vezes não vimos aqui excelentes projetos, olha, esse aqui é um projeto bom que eu tenho, mas espera aí, você é do partido A, não é do H, que é o meu? Ah, então segura aí, não vai para frente. Então tem mais essa questão também, de muitas vezes chegar nesse posto, nesse cargo e não conseguir exercer. E você tem um outro receio, que de repente você tem uma vida decente, honesta, correta, direita e entra num bolo e é nivelado pela média do bolo. Pois é. Daí você sai dizendo, quem é o fulano? Não sei, mas deve ser. O que o professor falou é um jogo de interesses que existe lá. Sim. O deputado veio aqui, a gente acompanhou aqui, perguntei para ele, ele disse que existe, na verdade, uma reunião de lideranças partidárias, que cada um apresenta os seus projetos, e daí, não, esse aqui não é interessante agora, esse aqui não é interessante agora, só que tem a oposição, que também tem projetos para colocar. É aquela... Então, na verdade, onde que está a democracia participativa disso tudo? A bem da verdade, o que parece é uma barganha, não é? Bom, deixa eu ver se o seu projeto aqui pode me ajudar lá na minha região, lá, não é? De Ribeirão Preto, para não falar nossa, para não dar briga. Então, aqui, eu acho que isso aqui vai ser interessante. Mas, espera, eu vou ter que costurar alguma coisa. E é esse o termo, é costurar. Eu já ouvi isso. Em algumas reuniões que eu fui, nós vamos ter que costurar com a pessoa lá daquela região para tentar não sei o quê. Ou seja, então é isso, você me dá aqui, depois eu te beneficio ali. Então, muitas vezes, a pessoa tem um excelente projeto, não é? É algo comprovado. Muitas pessoas ficam querendo copiar o que, não é? O que acontece nos Estados Unidos, o que acontece... Mas aqui mesmo é bem possível criarmos bons projetos, só que muitas vezes acaba esbarrando. Por quê? Não, se eu colocar isso aqui, que o Gustavo que fez isso aqui, o projeto... Então fala que o projeto é meu. Então, muitas vezes até isso pode acontecer. Tem o corporativismo, né? Que você personalismo, do cara querer ser tudo dele. E tem um outro problema que eu acho crucial. Você nunca sabe a favor de quem você está lutando. Vamos mudar a economia para uma economia pós-industrial. Sei, aí você, puxa vida, a indústria no mundo inteiro está em decadência. O serviço está crescendo. Mas a produção intelectual que é o fundamental. Hoje é o que não tem custo, né? Não tem matéria-prima, só a mentalidade. Mas na medida em que você faz com que os outros países entrem nessa onda, você não sabe realmente e não tem como mensurar tudo isso para não saber se você não vai ser o dependente primeiro desse outro país que não está tendo mercado internacional para o produto. Então, às vezes, uma ideia muito brilhante, ela vai favorecer alguém. E você não sabe, às vezes você entra peito aberto para que no fim o resultado final não é bem aquele. Mas o favorecer alguém indiretamente não favorece mais alguns? Não é o fruto do capitalismo isso? Não, mas o capitalismo tem uma grande desvantagem e que está agora escancarada. Quer dizer, sempre foi essa desvantagem, mas ninguém quis porque o capitalismo visa lucro. Visando lucro, ele visa concentração de renda. Não existe indústria que não cresça se não concentrar renda. Faz o bolo,
produz mais. Aumenta o bolo, produz mais. Dá mais emprego e consome-se mais. Mas a concentração de renda dá uma divisão entre rico e pobre. Nos países, nos estados e na população. Quer dizer, hoje, você está tentando, o mundo está tentando descobrir uma forma pela qual o capitalismo distribua riqueza para todo mundo comprar. Concentrou, né? Saiu outro dia no Estadão, o presidente da Olivetti, quando ele entrou no mercado comum europeu, ele estabeleceu que o salário dele era 20 vezes o menor salário da empresa, né? Hoje está 12.700, 12 mil vezes o menor salário. E com a entrada do Berlusconi, foi para 36.700. Quer dizer, o cara que ganha 37 mil vezes 1, ele consome por 1 também. Mas ele ganha por 37 mil. Se 37 mil ganhassem, o consumo seria maior, a abertura de emprego seria maior e o crescimento aconteceria. Perfeito. Perfeito. Então vamos lá, mudar de assunto agora aqui. Que o Gurgel lá, olha que Gurgel, Roberto Gurgel, do Procurador-Geral da República, disse que a apuração sobre o Lula será enviada ao Ministério Público Federal de São Paulo até segunda-feira. O Lula não é julgado pelo Supremo Tribunal Federal porque ele não tem foro privilegiado, ele é um ex-político, cidadão como qualquer outro. E o Procurador-Geral da República, o Roberto Gurgel, afirmou que pretende enviar ou sexta, que foi passada, ou na segunda hoje, os trechos do depoimento de Marcos Valério, em que o operador do mensalão declara que pagou despesas pessoais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parece que conseguiram investigar o Lula aí, Bruce. Até que enfim, não é? Até que enfim, porque essa história, essa conversa de eu não sabia de nada, não dá. Não cola muito. Não interessa o nível social do brasileiro, se é o estudante, se é o grande empresário, se é aquele que ficou, né, sol, noite e tarde lá com a sua enxada. Não dá para convencer ninguém de que tudo que aconteceu nos últimos anos, nos últimos meses, todas as investigações, ele não sabia de nada, não tinha conhecimento. E até se cogitou à época que essa informação do Valério seria, na verdade, para se beneficiar, de repente já tentando pegar um tempo menor de condenação. Eu acho que está mais do que na hora, não é? Da mesma forma que nós tivemos aí quando ele assumiu um fome zero, quem sabe agora um corrupção próximo do zero e começando, por que não, pelo próprio ex-presidente Lula, não é? Que sejam feitas as apurações e esperamos aí que tenha a mesma transparência que teve nesse último julgamento do mensalão, que a gente possa realmente acompanhar, que se dê andamento a isso aí. Vamos ver. Carrano, não é uma decisão política de investigar o Lula, tantos anos depois? Não sei. Com o risco de estar prescrito o crime, por exemplo? Não sei se é política ou não. Eu acho, como o Ederaldo falou, não tem como alguém que está no comando supremo dizer, olha, não sei. Utilizando esse argumento, o José Dirceu foi condenado exatamente porque era um líder. Não existia basicamente materialidade. Não teria materialidade de crime para acusá-lo. Mas eu acho que, sendo político ou não, dizendo que a oposição fora do Congresso, fora da Câmara, etc., eu acho que aí não importa muito. Mas é um momento de tirar a limpo isso aí. Na realidade, estão mandando para o Ministério levantar estudos para ver se existe base para fazer a denúncia. Então, eu achei excelente. Faz. Se tiver, paga. Né? Tem que iniciar um processo, porque a corrupção ela é endêmica e no mundo inteiro ela é endêmica. E ela faz parte da grande elite. Os que trabalham com o Estado, esses são os grandes beneficiários de todo o processo que existe no sistema capitalista. Porque você pega quem faz grandes obras, o particular? Não.
É o Estado. Ele vai fazer a infraestrutura, que são as estradas, as pontes hidrelétricas, as pontes, os aeroportos. Quem que dominou o Estado por 1.500 anos, 2.000 anos? Veja a Delta, por exemplo. Sim, nós, comparando talvez, enfim, fica aí o debate. A coisa foi afunilando tanto que o Ricardo Teixeira foi embora do país, largou a CBF. Próximo à Copa do Mundo, quer dizer, quem em sã consciência, você, o presidente, próximo da Copa, que é o maior, não é, evento do mundo do esporte, ali próximo à Olimpíada, enfim, vou sair do cargo. Quer dizer, isso não existe, ou seja, a coisa foi afunilando, não dava mais para permanecer. E há quanto, desde 88, 89 que ele estava lá no cargo. Então são situações que chega uma hora que não tem como fugir mais. Assuma a responsabilidade. Vai fugir do Brasil? Não sei o que vai acontecer, não sei o tamanho do rombo, não sei a questão de valores. Agora, chega uma hora, sabe, essas mentiras, isso aí muitas vezes é porque deixou de pagar outra pessoa, o que é pior, não é? Deixou de pagar, então eu vou denunciar. Então tem mais quantas coisas acontecem, nós estamos aí, não é, às portas de Olimpíada, de Copa do Mundo, quantas coisas estão acontecendo aí, quando sai alguma coisinha, fica aquele estrondo na política, o pessoal do jornalismo que tem mesmo que divulgar, lógico, não é? Então essa é a hora. Se vai investigar, que investigue. Vai ter o prazo para a defesa, não é? Todos aqueles princípios que nós estudamos na faculdade, ele vai poder se defender, vai poder recorrer. Agora, chega uma hora que não dá mais para dizer, eu não sabia de nada. Eu acho assim, iniciou um processo. O processo do pessoal que está no Estado sendo o passivo. Precisa também, não adianta você tirar o passivo e botar outros que provavelmente vão virar passivo. Então nós precisamos pegar o passivo e o ativo. Sim. Porque senão sai um e entra outro. O sistema capitalista ele envolve um interesse privado de todo mundo. E esse interesse privado é forte, não é forte aqui, é forte no mundo. Aí o cuidado para quem está no comando, não é? Aí o cuidado do cabeça, do chefe, é o próprio nome, do presidente, né? Quem é essa pessoa? É ele quem comanda. Então não pode ele alegar que, olha, o que esse meu departamento que está fazendo, essa minha secretaria, esse meu ministério, não era do meu conhecimento. Mas espera aí, ele é o responsável. Foi ele quem escolheu, foi ele quem colocou lá. Pelo partido, que era o PT, como pelo país. Tudo. Mesmo que ele não soubesse, vamos admitir que não soubesse, mas é o responsável. É o responsável, ele responde. Se não agiu, omitiu. Ou pela ação, ou pela omissão, ou seja, tem que ser... Agora, que o levantamento seja feito, o Gurgel, né, que tem um bonito sobrenome, né? Putz, eu gostei também. Obrigado pelos elogios. E o Gurgel com certeza fará um trabalho brilhante aí no mensalão, e agora a gente espera aí que essas apurações sejam feitas e os responsáveis, não é, de dinheiro público, quer dizer, que respondam. Maravilha. Então chegou a hora dos nossos apoiadores culturais. Lembrando, quem quiser entrar em contato aqui com a gente, mandar notícias, opiniões, é o jornal cidadelivre@hotmail.com. Depois dos nossos apoiadores culturais, a gente volta com as notícias de Itapetininga. Hoje tem sessão da Câmara dos Vereadores, nós vamos debater um pouquinho dessa pauta aí. Também vamos falar um pouco de algumas notícias do Correio de Itapetininga e da Folha de Itapetininga. Até já. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando o nosso showroom. Um show de altas cilindradas, design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream.
Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream, Itapetininga. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos em Itapetininga com a segunda parte do Jornal Cidade Livre. Hoje com os nossos dois convidados aqui, o professor também, né, professor? Professor. Professor e economista, o Carrano, e o professor e advogado Ederaldo, também aqui, os dois, é isso aí. Lembra, como eu falei, hoje vai ter sessão na Câmara dos Vereadores, a primeira sessão normal, né, da Câmara dos Vereadores. Vamos mostrar um pouco das imagens ao vivo lá da Câmara. Hoje vamos decidir a pauta aí, e a principal notícia do dia, a principal pauta do dia é o aumento dos secretários municipais. Vai voltar a pauta aí o 87% do aumento, que tinha sido impedida a votação em razão de uma liminar obtida no mandado de segurança pelo vereador Dr. Mauri, mas essa liminar foi cassada no mérito, né? A juíza disse que pode votar, e eles incluíram na pauta, e terá a votação hoje, provavelmente com bastante pressão popular, fiquei sabendo que muitos grupos se movimentaram à tarde para tentar impedir esse aumento de 87%. Vamos debater um pouco, já se tornou um pouco exaustivo isso, mas já que hoje vai decidir, então é pertinente. Queria saber a opinião de vocês, se é a favor o 87% ou não, se não os motivos do não. E se sim, o motivo do sim. Sim, a questão é, quem vai ocupar esse cargo? Com os que estão hoje. Quem vai ocupar? Então, eu imagino, não é? O cidadão conclui uma faculdade de 4, 5 ou 6 anos, faz uma especialização, um mestrado, um doutorado, adquire experiência aí de 20, 30 anos numa empresa, e daí o serviço público chama para trabalhar. Ele vai aceitar ganhar menos do que 5, 4 mil? Aí que está. Então, eu penso, essa minha opinião, eu sei que muitas vezes na hora de eleger quem será o secretário não será levado em conta. Agora, ele tem currículo para exercer aquela função? Ele está... Eu não vou dizer preparado, que o estudo, a preparação é contínua, não é? Mas será que ele hoje, não só a função, mas o merecimento desse salário, desse vencimento, se estivesse numa empresa particular, numa grande indústria ou em um grande escritório, ele teria um salário que compensa para ele largar lá para vir ocupar esse cargo e ganhar um salário de 4, 5 mil, que, salvo engano, é o atual? 5. Então, aí que está. Agora, o que eu vejo muitas vezes que são escolhas, não é? Cidadão do partido tal, vem para cá ser meu secretário. Agora, será que, se a escolha fosse com base na qualificação da pessoa, não é? Não interessa. Agora, isso é o sonho do Ederaldo. Então, o que eu penso? Como bom advogado, depende. Essa é a sua resposta. Depende. Por quê? Quem é que vai ocupar o cargo? É o cidadão que concluiu talvez um ensino médio e por uma falta de sorte não teve mais sucesso nos estudos, não concluiu nenhum curso para poder estar apto? Ou é aquele que já fez todos esses cursos, tem uma qualificação, um currículo dentro daquela área? A minha área é agricultura. Olha, está aqui o meu currículo, toda a minha qualificação. Está aqui. Você quer me contratar? Você quer me eleger seu secretário? Então, eu preciso de um salário, porque senão eu volto para onde eu estava. Então, como bom advogado, é o famoso depende. Por quê? Quem é que vai ocupar o cargo? Carrano, é a famosa discussão entre o técnico e o político, basicamente, né? O depende é ponto pacífico. Nós também somos dessa opinião. Porém, eu acho o seguinte, que eu vou para a parte econômica, né? Eu tenho um mercado, Itapetininga é um mercado de trabalho, né? Para 11 mil ou 12, você não vai conseguir médico nenhum.
ponto, porque o mercado paga muito mais para ser secretário. Para ser secretário. Paga muito mais do que os 12 mil que ele iria ganhar. Então, já não, você não vai ter a visão do médico no acompanhamento da saúde, né? Eu acho assim, o único profissional que realmente tem condições, ao meu ver, num chamamento por valor, é o advogado. Porque ele continua fazendo as mesmas tarefas e os mesmos caminhos que ele faz na advocacia particular no seu escritório. Não muda muito, né? O contador já é completamente diferente a contabilidade pública da contabilidade particular. Um contador bom em Itapetininga, o mercado não paga o salário atual do secretariado foi para 653, se eu não estou enganado. Isso. É um bom salário para um contador com capacidade. 11 mil, talvez não seja tão atrativo, porque na realidade ele vai perder 4 anos de experiência e de conhecimentos novos na área que ele está trabalhando. Porque senão ele vai ficar meio restrito ao mercado público, que não é muito grande. Você vai precisar de um para cada cidade. Você precisa de 5 mil no país. Então já não é muito interessante para ele, né? As outras profissões que você tem um mercado ofertante abaixo desses 11 mil, você pode conseguir por menos 6. Então a expectativa que eu vejo quando você coloca 11 mil é para que você possa chamar, na realidade, profissionais de alto nível. Mas profissional de alto nível você vai conseguir fora. Porque o mercado fora paga esse valor. O de Itapetininga não. Mas você traz, e não vai desenvolver em Itapetininga uma concorrência ou um conhecimento maior, uma procura maior por conhecimento para chegar a esse valor. Nós vamos ter sempre, na minha visão, pessoas vindo, terminando 4 anos ou 8 anos e indo embora. Aí você tem que trazer outro, Eu acho que compensaria muito mais você puxar um salário de 8 mil reais para Itapetininga com um programa adicional que é muito importante, de você qualificar todos os diretores de cada unidade do município a se capacitarem e manterem atualizado com todas as inovações tecnológicas que surjam, aqueles que estão efetivamente funcionários da prefeitura. Os concursados. Os concursados. Quando você tiver um grupo de concursados que dê sustentação ao desempenho do dia a dia da máquina, aí sim, você traz um grande mestre que vai conseguir influir também, não só formulando política de secretariado, porque o secretário é um bombeiro que apaga incêndio todo dia, ele não é o formulador de política, né? Aí sim, ele vai ter tempo, porque o staff dele é altamente qualificado e ele pode planejar e transferir informações e conhecimento para esse pessoal. Eu acho assim um pouquinho arriscado você só trazer a possibilidade, eu estou vendo a possibilidade de 11 mil e pouco, contratar elementos altamente qualificados. E você vai ter uma defasagem muito grande no segundo. Na equipe. No segundo escalão. O segundo escalão que não vai acompanhar. Você imagine, você chega e diz assim, me faça um relatório dos últimos 5 anos. É um problema. Então, você tem que fazer, eu acho, um início de um estatuto, cargos por merecimento, treinamentos mensais, anuais, sei lá o quê,
E devagar você elevando. Eleva para 8, depois você... Na verdade é assim, tanto os professores aqui falaram da necessidade da administração pública em relação ao profissional. Mas e do profissional em relação à administração pública? Não interessa para um advogado, por exemplo, na carreira dele ter sido procurador do município? Também não é valoroso isso? É valoroso. Para o próprio currículo dele vai servir, até quando ele for eventualmente ser contratado por um processo de uma empresa estrangeira ou de um outro estado, enfim. Ou depois... Não, concordo, mas ao mesmo tempo, estar lá na prefeitura por 4 anos ou dependendo, questão de reeleição e manutenção no cargo por 8, pelo que eu sei, impede ele de exercer a advocacia. Então ele ficaria, entre aspas, preso àquela função, não é? Não vou falar aquele cargo, salário, mas aquela situação de não poder ter outros processos, não é? Assinar outros processos, fazer outros processos, como em algumas cidades é perfeitamente possível. Eu tenho alguns amigos que trabalham na Procuradoria de Bauru, que eles advogam normalmente, enfim. E, então, é interessante ter no currículo, eu fui procurador, eu fui secretário? Sim, mas ao mesmo tempo, com o salário daí voltando de 6 mil, pensando no cargo de advogado, ao meu ver, não seria interessante. Não é? Nós temos que falar o português claro. Muitas vezes, dependendo a causa ou o processo que o profissional acaba patrocinando, ele pode ganhar até muito mais que isso. Então, vai ficar com aquele salário estagnado por um período de 6 mil por 4 ou 8 anos para fazer currículo. A não ser que ele já esteja naquele nível, não é, de... Está mais tranquilo, mais experiente, é excelência, tem um escritório montado, tem lá os seus estagiários, né? Estagiários e funcionários que vão, logicamente, tocar o escritório enquanto ele está lá no serviço público na prefeitura municipal. Agora, se for assim, tudo bem, mas do contrário, eu penso que não é interessante. Que é mais ônus do que gratificação. Ou ficar preso, não é agora... por isso que eu reclamo muito. Quem é que vai assumir essa função? Não é? Será que 11 mil para ele? Não sei, depende da situação. Agora, a minha preocupação são colocar alguém por vontades ou vocações políticas apenas, para, de repente, agradar mais esse ou aquele partido que anda brigando muito, que está me perturbando muito, vou dar uma pasta para esse cidadão. Essa é a minha preocupação. Porque isso aí, na colocação dele, perfeito, aí não resolve nada. O resultado final é que você só aumentou o salário e nada mais mudou. Você não tem um planejamento sobre esse aumento de salário? Eu acho assim, é necessário. Você ser um profissional, contador, por exemplo, ele quando sair depois de 8 anos, ele já está defasado. Nenhuma empresa norte-americana vai chamar um cara. Você trabalha onde? Trabalhei na prefeitura 8 anos. Fiquei na prefeitura 8 anos. Não vai adiantar. Não é currículo. Não é currículo. Então, você tem que formar a sua base funcional, que o fulano que venha bem. Vem um sujeito e vai ganhar 12, pouco, porque ele acresce na forma do trabalho, na programação e no conhecimento, muita coisa. Você entende, então, que deveria ter uma capacitação dos funcionários, dos diretores? Exatamente. Porque senão eles não estariam preparados para receber esse profissional de alto nível. Ou então, sabe aquela coisa? Faça isso para mim, eu preciso de um relatório. Faz você que ganha 11 mil por mês. Mas o que vai acontecer? Sabe o que acontece Então, disso? o que acontece? Perfeito, capacitar esses funcionários. Né? Da cesta básica, plano de saúde, ótimo. Esse aliás, é obrigação. Lógico. Agora, capacitá-los, cursos, mais cursos, não é? Atualizar esse pessoal, esses funcionários novos ou os mais antigos. Os mais antigos é um problema. Estou lá na minha mesinha, lá eu faço isso aqui há 3 anos, por que 3 anos? Há 10 anos, por que eu vou mudar agora? Porque vai mudar o papel do relatório. E então, numa máquina datilográfica. E com os 2 dedinhos ali, olha, se você mostrar esse aparelho teu aí, ele vai achar que é um livro, não é? Então, o que acontece? É capacitar, atualizar os funcionários, não é? Eu falo aqui pela nossa prefeitura, vez ou outra tenho de ir lá, não é? E a gente espera um bom atendimento, é o mínimo e é obrigação.
não é? Ah, atendi bem. Não, obrigação, me faça alguma coisa espetacular, daí eu vou te elogiar. Então, e capacitar esse pessoal e sair de trás dessa maquininha aí também. Que vocês tinham falado e que acontece muito, espero que não aconteça aqui na Prefeitura de Itapetininga, que aconteça só em outras prefeituras, é o funcionário de carreira que ganha muito mal, o concursado que ganha muito mal e o comissionado que é contratado através de indicação política, porque financiou campanha de candidato, porque participou de campanha de candidato, ganha 3, 4 vezes mais que aquele funcionário que está um tempão. Justo. Daí que vai falar, então você pega esse relatório e faça você que ganha 5 mil. E o resultado? E o resultado é que o serviço público está sendo prestado. E esse que ganha os 5 mil, ou que não sei, talvez vá ganhar 11, ele não sabe qual gaveta fica o papel que... Agora, esse que está lá, ele sabe. Lá ele está lá há 10, 12 anos. Então, talvez recompensá-los pelo bom trabalho, capacitando ele. Capacitando, dando melhores condições de trabalho. Até. Porque esse pessoal é que dá o andamento diário do fluxo de serviço. Ele sabe onde tem problema, onde tem que fazer alguma coisa. E quando ele ganha bem, ele tem que ser diretor, e esse diretor já é uma boa coisa, porque o diretor já não é mais comissionado de fora. Mas esses têm que ter uma capacidade tal que quando chega um mestre, é quase como uma pós-graduação nos Estados Unidos. Você chega lá, recebe uma cacetada de livro, lê, para se preparar para a apresentação do mestre, para você entender. Então, seria mais ou menos, ele vai se preparando e quando a prefeitura contrata uma pessoa boa, que pague até mais, mas ele agrega, né? E ele tem uma base de sustentação para fazer o que ele pretende. Maravilha. Então, aí é uma das pautas de hoje da Câmara dos Vereadores, a votação desse aumento, polêmico aumento, muito debate sobre isso. Eu, particularmente, entendo que também depende... Não dá para ganhar pouco também, e você entende que o profissional top, ele é caro. É lógico. Ele é caro e se você quer um serviço público bem prestado, você tem que contratar um profissional top. O que também concordo que ganhar 12 mil reais por indicação política também realmente fere os princípios que eu aprendi muito bem com você, professor. Nessa aula você Isso, foi. Essa eu fui, Nessa aula você estava lá. Maravilha. Então, eu não estou com a pauta aqui da Câmara, porque até essa inclusão do salário dos secretários municipais foi de última hora, essa inclusão, mas também tem uma pauta que provavelmente será votada hoje, que é da regulamentação das antenas de celulares. Polêmicas. Sabe, dos 5 metros, 20 metros, querem diminuir para 5 metros. A Anatel também, então você que está envolvido, tem diretamente nas antenas, as pessoas realmente estão se manifestando. Hoje tem votação na Câmara também. Eu vi alguma coisa do pessoal do Jardim Itália, se não me engano, que fez um movimento grande sobre essa questão aí no ano passado. Eu cheguei a ler alguma coisa também, vamos ver o que vem de bom por aí. Tá bom. Também, Folha de Itapetininga, que está nas bancas de sábado. Isso, de sábado, dia 2 de fevereiro, está aqui, dizendo que o Alckmin inaugurou mais um trecho duplicado da Raposo Tavares, que foi empossada a nova diretoria da OAB local, e entre outras notícias aqui também. Está dizendo que e aqui o Correio de Itapetininga falando que a duplicação da Raposo está atrasada. Passou pela Raposo esses dias, mesmo? Faz um tempo que eu não passo, viu? Acho que tem uns 2 meses mais ou menos que eu não vou para lá. E a duplicação da Raposo Tavares vai trazer o progresso tão esperado da nossa terra? Eu creio que sim. Aliás, é o que nós esperamos, né? Reclamamos muito da nossa ida até Sorocaba, de um acesso melhor àquela região ali, e eu penso que a parte pronta já dá uma acessibilidade muito boa até a cidade de Sorocaba, com maior rapidez. E a gente espera que venham lucros, venham aí, não é, possibilidades de melhoria para a nossa cidade, para a nossa região, né? Não na nossa região também. Carrano, como economista, o que essa duplicação, quando terminar, eu perguntei se tinha passado por lá, porque está realmente bem complicado para Sorocaba, está demorando. Porque tem construção... Tem pontos que estão interditados. Desculpe, estamos trabalhando pela velha. Mas está ficando bonito. Você sabe como é que era a manchete quando duplicaram Itapetininga-Tatuí? Não. Então, eu vou contar para vocês, eu sou daquele tempo. Conte para todos nós aí. É assim, a duplicação da redenção da cidade. Agora, pergunto... Redenção? Redenção.
Nossa. Pergunto, mudou alguma coisa? Mudou, eu acho que mudou. Você vai mais para São Paulo mais rapidamente, você pega estrada duplicada daqui até São Paulo, o teu contato com São Paulo é mais rápido, o curso você pode fazer mais, morar lá, trabalhar, muda. Agora, nada muda fundamentalmente de hoje para amanhã, tem um time para isso, né? A duplicação da Raposo Tavares também foi meio colocada como redenção. Não, é uma via mais rápida que vai favorecer o desenvolvimento na medida em que Sorocaba, esgotados os espaços, esgotada o custo-benefício de você implantar uma nova indústria em Sorocaba, como a Toyota, que foi lá na Castelo Branco, porque ficou entre Itu e Sorocaba. Até a gente na época conversa com a Toyota antes para ver se ela vem um pouquinho mais para cá, que ela fica entre Itapetininga, Tatuí, Sorocaba, Boituva, Itu, onde ela vai pegar a mão de obra, onde ela não vai pressionar tanto a economia das cidades por mais saúde, por mais escola, por mais moradias, né? Mas a vinda dela ali já trouxe um afluxo de empresas que são suplementares dela, né? Itapetininga ficou um pouco fora. O pessoal olha onde é mais próximo, Sorocaba, Tatuí, Porto Feliz, Boituva, Itu, que está industrializado, que tem um parque tecnológico bom, industrial bom. Então, quando for a Toyota, vai trazer indústrias complementares. E essas indústrias complementares vão esgotar Sorocaba. O aluguel vai ficar mais caro, o salário dos empregados vai ficar mais alto, o custo já é maior para você produzir. Então, as empresas vão começar atrás de cidades um pouquinho mais afastadas, que tenha, como por exemplo, Itapetininga, o índice de criminalidade é muito baixo, o padrão de vida é razoável, você tem espaço nas escolas, você tem lugar para crescer ainda. Então, o desenvolvimento vem. Esteja você aqui ou não esteja, ele vem. Agora, quando você pega uma via mais rápida, eu moro aqui e trabalho em Sorocaba, eu moro aqui e vou lá o acesso mais rápido, você apressa um pouquinho, mas é inexorável. Vem o desenvolvimento com o político, sem o político e apesar do político, porque vai se esgotando aqueles custo-benefício que as cidades têm para as empresas que saem de São Paulo e estão indo para lá. Isso aí vai apressar um pouquinho. É bom? Ótimo. Ótimo. Então tá aí a duplicação da Raposo Tavares a todo vapor. Para quem vai até Sorocaba já viu que as obras estão realmente bem avançadas já. Mas vamos para uma notícia que saiu agora no G1 de Itapetininga, que a Prefeitura confirmou a interdição de 21 comércios em Itapetininga. Locais foram interditados por falta de alvará e laudo do Corpo de Bombeiros. Foram 29 pontos fiscalizados em 2 dias. Aí, desde a última sexta-feira, foram realizadas operações de fiscalização em comércios noturnos de Itapetininga. O objeto das ações foi verificar a documentação para funcionamento desses locais. De acordo com o balanço geral divulgado pela Prefeitura, foram vistoriados 29 pontos entre bares, restaurantes, lanchonetes, choperias, pizzarias e boates. Desse total, 21 apresentaram irregularidades e foram interditados. Precisa saber para onde vai final de semana agora. Vai para Sorocaba. Para Sorocaba, para Tatuí, não é? Na verdade, a grande discussão, talvez que as pessoas levantaram, até os donos, não é tanto cobrar, mas é avisar que vai, né? Tipo, pelo menos dar uma antecedência, né? Ou já tem que fechar se está errado? Não, eu vi uma reportagem de um gerente, ou não sei o que ele era do restaurante, da choperia,
dizendo que foi até uma situação constrangedora, a forma com que chegaram lá dentro do restaurante, lotado, nesse final de semana, só me engano, na sexta-feira. Já foi com a apuração de sexta-feira. Que até parecia que eles eram bandidos, então até a forma de se chegar, dessa vistoria, do momento, do horário. Então, como advogado, eu começo a pensar o constrangimento, porque é complicado agora. Tem que ser feita a vistoria, não é? Nós tivemos aí na semana passada um domingo, não é, estranho, totalmente cinza, triste, e ainda muitas situações ainda. Eu vi uma reportagem que 75 jovens em estado grave, quer dizer, ainda não acabou o drama ainda das famílias. A gente mora longe, acompanha, vai amenizando, mas quem está lá no estado, na cidade, ainda sofre muito com isso. Agora, tem que ter fiscalização. Tem que ter o alvará em dia, o bombeiro lá no nosso escritório. A gente até reclama às vezes, né? Tem que pagar o extintor, a gente não usa, tem que colocar um na parte de baixo, outro em cima, no corredor, não sei. Mas tem que ter, não é? Agora, 21... De 29. Itapetininga já lazer, final de semana. Agora a gente vai ter que ligar para ver se está aberto o restaurante, a pizzaria, ou seja, onde for. Não vai ter onde ir mais, não vai ter. A gente não pode sair, toma alguma coisa, um chopp, se sair na rua, não é? Professor, multa. pense que não então, vistoriaram agora, as igrejas, que se começarem a vistoriar a igreja, nem rezar a gente vai poder mais. Nem rezar, nem pedir para Deus proteção, tem que pedir de casa. Você vê, agora com o álcool zero, se você tomar um copo de cerveja, você já é multado, né? Você já dá 0,3, 0,03. Então, mas essas proibições, para o dono de restaurante, de boate, ela é chata, aumenta o custo e tal, mas é necessária, né? Para a prefeitura e o corpo de bombeiro, principalmente o corpo de bombeiro, é imprescindível agora, porque não pode existir um outro acontecimento igual a Santa Maria. Santa Maria. Então, não tem condições. O peso em cima é muito forte. Pô, você viu o que aconteceu, a tragédia que foi, e você vai continuar parado, não vendo. Então, todo mundo, né, envolvido nesse alvará, que tem muitos setores envolvidos, tinham que correr e tinham que fechar o mais rápido possível. Porque não, daqui meia hora eu deixo. Não pode deixar. Você tem razão mesmo, Carrano, porque deu uma reportagem hoje na Folha que estão tentando culpabilizar os bombeiros, culpar os bombeiros lá de Santa Maria. Então, realmente, se o bombeiro não atuar, vai sobrar para eles. Vai sobrar para o bombeiro, vai sobrar para a prefeitura. Pela omissão. Sobra para a prefeitura, sobra para a vigilância sanitária. Eu lembro que, uma época, um colega estava falando, pô, reclamaram de interditar um boteco lá que tinha uma dúzia de ovos, não estava limpinho e tal. Reclamar, mas o que eu vou fazer? O cara falou, eu vendo uma dúzia por semana, eu vou perder, mas vai, de repente, uma salmonela aí. Mas não pode. Tem que exigir e fazer. Se a prefeitura realmente ela tem todo o dever dela fiscalizar, obrigação dela, mas também então que com isso venha uma forma mais rápida de se liberar os alvarás. Regulamentar isso aí. De uma forma mais ágil. Sabe, pode ser... reúne todo mundo, fazer uma reunião, reúne uma boa conversa, qual a situação da tua empresa, do teu bar, da tua boate, da choperia do seu restaurante. Foi impossível, nesse final de semana eu fui no bar de formatura, no evento, na festa, foi impossível a gente não ficar olhando. Agora todo mundo sabe a saída, né, de emergência, olhando, sabe, e alguns até falando, eu falei, puxa vida, né, mas agora está todo mundo preocupado. Não tem como você não se preocupar, você vai para um salão de festas, agora o carnaval, os salões, muito comum ainda, não é? Quem vai para o salão, puxa vida. Agora, quem em sã consciência entra numa boate, num bar, fica preocupado verificar onde é a saída de emergência. Agora, hoje, é a primeira coisa, o cidadão entra, já vê o tamanho da porta, se sair correndo, onde está. Se dá para pular. Não, é uma realidade, é a preocupação que agora hoje nós vivemos. Então, essa é a hora mesmo, senão... Com certeza, a questão da omissão, olha, deveriam fiscalizar, não foram. Então tá aí a notícia do G1 de Itapetininga que a prefeitura confirmou a interdição de 21 comércios
na cidade. Depois precisa ver a lista, né, para a gente saber. Será que falaram os nomes? Depois em casa Não, vou verificar. preservaram os nomes. Vamos ver. Mas se você passar e tiver um bar fechado, você vai entender que é um deles. Mário, ele está chegando ao final do nosso Jornal Cidade Livre. Gostaria de agradecer ao professor Carrano. Sempre um prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite de vocês. E desde o começo que vocês iniciaram a TVI com esses convites a itapetininganos ou moradores de Itapetininga, a gente participa e com a satisfação porque Itapetininga passa a conhecer os seus habitantes e a capacidade que tem, a visão média do povo, saber que tem gente bastante inteligente, participativa, idealista. Então, o trabalho de vocês é muito bom para Itapetininga, para o desenvolvimento, a transmissão de informações, a comunicação, né? Eu elogio vocês bastante e eu agradeço. Nós vamos precisar. Obrigado, Carrano. Volte sempre. A gente vai ligar sempre para você, porque são opiniões bem consistentes. Professor Ederaldo, um prazer ter você aqui, professor. Nossa, eu que agradeço. Já fazia um tempo já que os meninos aí sempre me ligavam, infelizmente não estava sendo possível ouvir, mas hoje acabou dando certo e precisando, só me chamar que a gente vem aí para discutir os assuntos aí. Um abraço para o Carrano também, para todos aí. Obrigado a todos de casa. Maravilha. Obrigado, professor. Queria agradecer vocês dois novamente, o Carrano e o professor Ederaldo. Dizer que foi um prazer fazer o Jornal Cidade Livre com vocês. Foi um prazer informar a população de Itapetininga. Então agora, às 8 horas, às 20 horas, tem sessão na Câmara dos Vereadores, a primeira sessão normal, digamos assim, normal. Vamos votar alguns assuntos polêmicos, então se você quiser comparecer até a Câmara, vai lá e acompanha a votação da maneira como você achar melhor e entender melhor o que deve acontecer. Fiquem com Deus e amanhã a gente volta.